Bruninho já vai pregar já, tá? Fica ansioso não, fica tranquilo. Salmos, capítulo 116. Ele fala de muitas coisas aqui, né? Vamos ler. Eu ia ler só um versículo, mas resolvi ler o capítulo. Vamos ler. Salmo 116. Rapidinho, Bruno. Sabe que eu te amo, né? Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. E aí o versículo que o Senhor me fez lembrar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor e agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse último versículo que eu li agora: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Foi o mesmo versículo que o Senhor me fez pregar no dia do velório do Lucas. Mesmo. Só que lá eu tive um outro entendimento. E hoje eu estou tendo um outro entendimento. Porque às vezes a gente pergunta por que nós passamos por dificuldades, não é isso? Por lutas. O salmista está dizendo assim: a morte me cercou. O que quer dizer isso, irmão? Que não é porque nós somos crentes que a morte não pode nos cercar. Às vezes nós somos cercados pela morte. Mas existe uma saída. Invoquei o nome do Senhor. Sabe? E aí quando eu vejo que é preciosa a morte dos seus santos para o Senhor, é no sentido de morrer o nosso eu. Qual é a tua vontade quando você é pisado? Quando você é maltratado? Quando você é injuriado? Qual é a tua vontade? Responder na mesma moeda ou então numa moeda superior. Não é assim? Eu quero matar aquela pessoa. Mas aí quando o Senhor fala que é para Ele a morte dos seus santos é preciosa, Ele está dizendo assim: quando você se deixar morrer, é porque é sinal de que eu vou começar a viver dentro de você. Você entende isso? Você não precisa fazer nada. Você não precisa mover uma palha. Se você tiver o Deus vivo como teu Senhor. Uma palha. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que eu vou dar a Ele? O que você pode dar ao Senhor, irmão? Minha irmã, o que você pode dar ao Senhor? Qual é o teu maior bem que você pode pagar ao Senhor? Hã? É verdade. É isso aí. A única coisa que você pode dar ao Senhor que vai agradá-lo é a sua vida.
Não adianta o seu dinheiro se você não serve direito. Não adianta o seu carro. Não adianta nada. Não adianta nada. O seu serviço. Não adianta nada. Se você não deixou a sua vida nas mãos do Senhor. Só que tem um porém. Quando eu deixo a minha vida nas mãos do Senhor, Ele vai me matar. Você entende? Ele vai matar o teu eu. Ele vai matar a tua vontade. Ele vai matar o teu querer. Ele vai matar tudo aquilo que é longe dele, para que ele possa viver dentro de você. Amém? Bruninho? Bruninho não, né? Bruno, né? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir pela vida do Bruno, na condução da tua palavra, Senhor. Quão preciosa é, Senhor, a tua palavra para nós, Senhor. Então, Senhor, Jesus, tu que és a palavra, vem agora viver dentro do Bruno de tal forma, Senhor, que quando ele proferir as palavras, Senhor, que agora tu vai colocar na sua boca, elas sejam palavras de vida eterna, Senhor, que tragam vida e vida em abundância, Senhor. Unge o teu filho nessa hora, abençoa ele, porque nós já o abençoamos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. A Martinha me deu o nome aqui de uma pessoa que está visitando a gente, né? Que é uma pessoa quase que eu não conheço. Anselmo. Seja bem-vindo de novo, de volta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Flamenguista, gente boa. Isso aí, aqui na igreja agora todo mundo vai ser flamenguista, irmão. Pode sentar, irmão, o pastor já deixou vocês em pé há muito tempo. Amém? Coincidência ou não, irmãos, a gente sabe que no reino não tem nada de por acaso, né? Existe só cristocidência. Mas pode parecer que não, mas essa palavra de hoje eu nem combinei nada com o pastor. Tem tudo a ver com o que ele acabou de falar, né? Que está em Lucas, capítulo 5, versículo 37. Lucas 5, 37. Amém? Lucas 5, 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Como eu falei aqui, né, parece coincidência, irmão, mas a gente pode comparar esse puro vinho, né, que é o Espírito Santo, e o odre como a nossa própria vida, né? A palavra fala que a gente não pode colocar um vinho novo num odre velho, porque ele não aguenta, né? Fermenta e não aguenta e arrebenta. E aí eu tive analisando algumas coisas, né? A gente olha para algumas pessoas e talvez até nós mesmos, né? Aquela vontade de desistir das coisas do Senhor, né? Por que tanta gente para, né? Por que tanta gente já caminhou tão longe e em algum momento dá aquela parada, né? E não questão de julgar, irmão, não estou falando também de igreja, não, estou falando de Jesus, né? Muitas vezes a gente acaba desistindo do Senhor, né? Como o pastor acabou de falar, não é porque a gente se entrega ao Senhor, não é porque a gente decide servir ao Senhor, que os problemas vão parar de vir até nós, irmão. Ao contrário, pode ser que piore as coisas, né? Nossa, o cara está sendo negacionista, né? Tá falando que vai piorar as coisas, irmão. Mas vocês acham que o inimigo das nossas almas ele está satisfeito quando a gente toma uma atitude de não querer mais morar lá no inferno e querer morar com o Senhor? Será que ele está satisfeito com isso? Não está, irmão. Então a tendência a gente brinca da porca apertar mais um pouco é grande, irmão. E é aí que a gente é provado, né? Tem várias passagens, a gente sabe que tem aqui na Bíblia que fala que o ouro ele só pode ser purificado, só pode ser refinado. Isso não é só biblicamente, não, isso é fisicamente, no fogo. É no fogo que a gente é provado, às vezes na luta que a gente é provado. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, quando ele é batizado, ele vai para onde? Vai para o deserto. E quem se apresenta para ele? O próprio Satanás. A
palavra fala que, né, não vou dizer essas palavras com certeza, mas a gente tem quase certeza que Satanás toca nele e leva ele para o tempo, leva ele para, né, tudo que um ser humano poderia desejar, Satanás oferece para ele, irmão. Só que Jesus, ele tem a chave de todas as coisas, ele apresenta para a gente, irmão, sabe? A nossa saída muitas vezes está na nossa mente, né? A gente estava tendo vários estudos aqui de manhã, o pastor vai voltar, né? E um dos primeiros que teve era sobre batalhas na mente, irmão. As nossas maiores batalhas acontecem na nossa mente, quando a gente acha que a gente não é capaz, quando a gente se prostra aos pés de Satanás. Jesus poderia ter se prostrado, né? Tá vendo isso tudo aqui, ó? Isso tudo pode ser teu, se você prostrados me adorar. Mas Jesus, ele sabia que aquilo já era dele, irmão. Já era dele. Muitas vezes a gente troca a bênção que já é nossa, irmão, sabe? Com Satanás, a gente quer fazer barganha com Satanás. Infelizmente isso acontece muito na nossa vida, né? E uma coisa que a gente nota aqui nessa passagem, irmão, que quando se coloca um vinho novo no odre velho, a palavra fala que o odre, ele se arrebenta, ele não aguenta, né? Então isso eu entendo que a gente tem que ser transformado, irmão, sabe? Tem uma palavra que o pastor gosta muito de usar, que é metanoia, mudança de mente, né? Então a gente sabe que a nossa mudança de mente, ela tem que refletir no nosso comportamento, irmão. O nosso comportamento tem que ser mudado, a nossa vida tem que ser mudada, né? Para a gente poder receber, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas a minha vida não muda. Irmãos, talvez a gente não esteja preparado, a gente não conseguiu passar de nível para conseguir alcançar algo maior na presença do Senhor, né? A pastora Giz sempre falava isso, né? Que a gente, no reino espiritual, a gente começa como criança, né? Começa tomando leitinho, né? E começa engatinhando. Irmãos, a gente já passou dessa fase de ser crianças no reino. A gente tem que começar a poder caminhar, né? Tem uma palavra que fala que, né, antigamente, antes eu pensava como um menino, andava como um menino, hoje já que sou homem, né? Homem e mulher, né? A gente, falando de maturidade, né? A gente tem que ter um pensamento diferente, irmão, sabe? O pastor, domingo, quando trouxe aquela passagem pra gente, é engraçado que, às vezes, a gente quer sempre respostas, mas muitas vezes eu me encho de perguntas, irmão, sabe? De por que a gente está fazendo o que faz? Por que a gente vem aqui, irmão? Né? A gente fala sobre ceia, né? Sobre o entendimento da ceia. Irmãos, a gente talvez não conheça Jesus de verdade, para a gente não estar conseguindo avançar. Ou talvez o desejo que a gente tem sobre a busca da presença do Senhor não seja tão grande assim, né? Acho que é pastor Anderson, né? Aquele pastor que falou ali, acho que é Anderson, se não me engano. É aquele do Dieselscope. Douglas Gonçalves. E ele falou uma coisa que é verdade, irmão, sabe? Que quando a gente vê esses heróis da fé aqui, o que esses caras viram, irmão, para poder dizer que morrer para Cristo é a melhor coisa que tem, irmão, a ponto dos caras largar tudo, né? Hoje todo mundo aqui tem trabalho, né? Todo mundo tem sua casa. A gente vê que antigamente tem um texto que fala que o Senhor Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça, irmão. Inclusive, se eu não me engano, até o túmulo que ele foi sepultado nem era dele, era emprestado. Mas ele vivia em prol de pessoas, irmão. Sabe, a nossa vida, se a gente, né, quer ser como Cristo, a nossa vida tem que ser assim. Imagina hoje, o pastor pregando ali, eu sempre gosto de ficar anotando algumas coisas, né? E comparo como se fosse a minha vida, irmão. Imagina a gente naquele tempo lá. O pastor falou que queria ter vivido aquele tempo, né? Mas vamos trazer pro dia de hoje, irmão. Sabe, chega um cara aqui, né, dizendo ser o Filho de Deus, fazendo todos os milagres, e aí de repente ele fala, larga isso tudo aí e me segue. Qual a atitude que a gente ia ter, irmão? Sabe, será que a gente ia largar tudo, nosso emprego, a nossa casa, e seguir ao Senhor? Sair sem rumo por aí, sem destino, sem saber se ia ter como comer, aonde dormir. Esses camaradas, eles fizeram isso, irmão, e tiveram as suas vidas transformadas, né? E através do poder do Espírito Santo que agiu na vida deles, irmão, o Evangelho conseguiu chegar até nós, irmão. E a gente vê que o mesmo tratamento que todos tiveram o mesmo tratamento, irmão. Todos tiveram a mesma oportunidade. Às vezes vê que talvez Judas não aproveitou essa oportunidade. Judas não se deixou transformar, né? E eu não digo nem por trair, porque de repente, né, alguém tinha que fazer. Mas o depois, irmão, sabe? Depois ele poderia ter se arrependido, irmão. Ele poderia ter voltado. Assim como o Pedro, assim como, né, todo mundo tem uma segunda chance, irmão. E conosco não é diferente, irmão, sabe? Judas podia ter se arrependido, né, ter esperado 3 dias, irmão. O mestre ia ressuscitar, irmão. Eu sempre, né, brinquei, né, antigamente eu tinha essa mania de ficar
tirando texto fora do contexto para poder usar a meu favor aqui na palavra. Mas até para Judas tinha chance, irmão. Até para Judas tinha salvação. Era só ele ter esperado o mestre ressuscitar 3 dias. Ele já tinha falado o que ia fazer. Só isso, irmão. Você acha que se Judas tivesse se ajoelhado de verdade, irmão, se ele tivesse sido transformado de verdade, seu caráter, né, aos pés do Senhor ali, Pai, me arrependo. Será que Jesus não ia perdoar ele, irmão? Com certeza, irmão. Com certeza. E a gente às vezes é assim, sabe? A gente se desespera, né, sabendo que tem um Senhor que está no tempo dele, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas as coisas é no tempo do Senhor, né? No momento certo o Senhor chega, né? Às vezes a gente brinca aos 45 do segundo tempo, mas ele já sabia, irmão, que a gente precisava passar por aquele processo, né? Tudo na nossa vida são processos, né? Talvez a gente não consiga olhar agora, né? Não consiga ver as coisas acontecendo da nossa forma, né? E a gente reclama muito, irmão. A gente reclama muito e não agradece nada, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo de um pastor e ele falou uma coisa que é verdade, sabe? Hoje, e eu trago isso para a minha vida, irmão. Talvez você possa levar isso para a sua. Talvez a gente esteja reclamando de coisas que a gente orou para ter lá atrás. Poxa, mas o meu trabalho está horrível. Mas talvez em algum momento eu orei para estar onde eu estou, irmão. Sabe, a gente nunca está satisfeito com nada, irmão, né? Pelo contrário, a gente não deveria estar satisfeito com a nossa vida com o Senhor, irmão. Mas aí com o Senhor está tudo bom, está tudo certo, né? A gente acaba acostumando e colocando a nossa vida espiritual resumida só a vir aqui domingo e terça, né? Eu tenho olhado para a minha vida e vejo quanto, irmãos, sabe, que eu não tenho me disposto a realmente buscar a presença do Senhor, irmão. Sabe, a gente passa, às vezes, a gente pisca, irmão, a gente sabe que é verdade. Olhou o Instagram ali um pouquinho, já passou 1 hora, irmão. E a gente nem percebeu, perdeu um tempão num negócio que não tem nada a ver, né? Mas para ler um capítulo da Bíblia aqui é um sofrimento danado. Parece que a gente não entende nada, né? Parece que a gente está, né, saturado disso aqui, irmão. Mas isso aqui é que nos dá vida, irmão. Sabe? A gente sabe que a nossa carne, ela sempre pena porque é mais fácil, porque é mais prazeroso, irmão. Sabe? É difícil buscar a presença do Senhor. A palavra fala que tem 2 caminhos, né, postos para nós. Um caminho estreito e um caminho largo. E o Senhor, ele ainda nos dá um conselho, né? Escolhe, pois, o caminho estreito que leva à salvação, irmão. Ia ser difícil, irmão. O Senhor nunca falou que ia ser fácil, né? Procura um versículo na palavra aí que fala, não, pode me seguir que vai ser tudo fácil. Tem, irmão. Mas o Senhor, ele não dá uma garantia de vitória, irmão, que é estar com Ele, sabe? Ele vai estar conosco enquanto a gente se predispor a estar debaixo da mão dele, Ele vai estar conosco. E isso que importa, né? Quando a gente às vezes canta um louvor, a gente nem tem noção daquilo que a gente está falando, né? A gente quer clama pela presença do Senhor. Será que realmente a gente tem buscado a presença do Senhor, irmão? Né? Eu estava, né, nas minhas conversas com o Senhor e eu já falei para vocês que eu não fico, né, inventando oração bonita. Do mesmo jeito que eu falo com vocês, eu falo aqui em cima, eu falo com Deus. Deus me conhece, Deus sabe como é que eu sou. Então não tem esse negócio de ficar inventando algo que a gente não é, sabe? Mesma pessoa que a gente tem que ser aqui dentro da igreja, a gente tem que ser lá fora e tem que ser com o Senhor, irmão, sabe? O Senhor olha para a nossa sinceridade, né? Então a gente tem que se deixar transformar pela presença do Senhor, irmão. A gente tem que ser moldado pela mão dele, irmão, sabe? A gente tem que ter características de Jesus, irmão, sabe? O que as pessoas têm olhado para a gente, às vezes a gente fala, não, a opinião dos outros não me importa. Irmão, importa. Importa porque o que as pessoas estão vendo quando olham para nós. Isso é muito importante, irmão. Será que a nossa pregação ela tem credibilidade pelo nosso viver, pelo nosso agir, né? Então a gente tem que analisar a nossa vida todos os dias, irmão. Existe algo sobrenatural, irmão, esperando para que a gente possa acessar, irmão. Mas só que isso eu ouvi, se eu não me engano, foi do pastor João Heleno uma vez, né? A gente só consegue acessar as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, quando ele se torna espiritual, irmão. Sabe, enquanto a gente for carnal, a gente só vai conseguir acessar as coisas aqui da terra, irmão. Só coisas palpáveis, né? A gente às vezes fala, e eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e é uma coisa que é verdade, irmão, sabe? E toda vez eu vou falar isso, por mais que seja repetitivo. Existe algo em nós, irmão, que só pode ser saciado, sabe? Aquela sede só pode ser saciada com a presença do Senhor, irmão.
sabe, tem algo em nós que só pode ser completo com o Senhor, irmão. É tipo aquele joguinho de montar aquela figura lá, né? Como é que é o nome? Não. Milhões de peças lá que quebra-cabeça, é tipo um quebra-cabeça. Irmãos, um quebra-cabeça que falta uma peça, ele não tem sentido. Sabe, uma peça que está fora do lugar, você não consegue completar. Então a gente é assim, irmão, sabe? Existe algo em nós, irmão, sabe? Que só pode ser completo pelo Senhor, irmão. Sabe, mas às vezes a gente dá muita ênfase para a luta, sabe? A gente está sendo abarroado e aí a gente não pede ajuda, a gente acha que sozinho a gente consegue e vai se afundando, né? Eu gosto muito de assistir esses programas de sobrevivência, sabe? Esses caras vai na lama assim, né, rastejando. Irmão, se você parar, você vai afundar e você não vai sair. O que a gente precisa ter no reino é constância. Sabe? Quantas vezes a gente chega em casa cansado do trabalho e acontece, mano. Isso aí, né? Quem trabalha fisicamente, o trabalho físico, ou talvez até mental, né? A gente está cansado. Quantas vezes a gente não quer estar na igreja, quantas vezes a gente não quer estar na presença dos irmãos. Sabe, o irmão manda uma mensagem, boa noite, o pastor, e aí, tá tudo bem? Quando o pastor fala isso comigo, irmão, eu não sei com vocês, irmão. Parece que ele adivinha, irmão. Quando ele manda tá tudo bem é porque já sabe que tá alguma coisa errada, irmão. E aí, o que a gente faz, irmão? Ô, pastor, tá tudo bem. Não tem nada bem, irmão. Sabe? E aí a gente vai se afundando, irmão, sabe? A gente vai parando. E aí chega um momento que a gente não consegue sair, né? E é como a gente vem comparando com essa passagem, sabe? Às vezes a presença do Senhor é algo que não tem como controlar, irmão. Não é algo que você coloca, né, igual um copo d'água, você coloca água ali e fica. Não. A presença do Senhor é algo que é vivo, irmão. É vivo. É algo vivo. Né? Assim como o vinho. Por que o odre não aguenta? Porque o vinho está sempre expandindo, está sempre fermentando. É, né? Algo vivo também. E a presença do Senhor conosco é assim mesmo, sabe? A gente acha que, poxa, recebi isso do Senhor e vai ficar por isso mesmo. Não, irmão. O Senhor, ele sempre é comparado como fonte, irmão, que vai jorrando e vai liberando e vai liberando. Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente está preparado para receber, a gente vai receber, irmão. Sabe? Fonte de águas vivas. É isso que o Senhor tem representado para nós. Mas a gente quer se contentar com uma poça. A gente se contenta com uma pocinha do Senhor, irmão. Sabe, tem um vídeo daquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que ele fala que a nossa vida é como se a gente levasse a mão na água do mar, né? E a gente briga e morre só pela água que escorre pela nossa mão. Só que o Senhor tem preparado um oceano para nós, irmão, algo que não tem como, né, dimensionar, irmão. Sabe, como eu sempre falo, a gente não está acostumado a lidar com coisas infinitas, com coisas que não acabam. O amor do Senhor acaba? Então a gente não está acostumado com algo que nunca acaba. Tudo que a gente tem hoje aqui é finito, né? É vida eterna, irmão. É algo que acaba, eterno, não acaba. Então a gente não está acostumado a pensar nisso, sabe? Eu tenho até tentado parar um pouco de falar o nome do nosso inimigo aí, porque a gente tem que buscar a presença do Senhor por amor, não por medo. Não por medo, sabe? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmão. Foi por mim e por você, irmão. Sabe, a gente olha para nós mesmos e a gente acha que não tem valor algum. Será, irmão, que não tem? Um Deus que é todo poderoso, que criou e sabe de tudo. Será que ele não apostou em mim, né? Não, mas esse cara não vale nada, vou colocar ele lá. Não, irmão. Sabe, a gente é precioso para Deus, irmão. A gente tem que se sentir amado pelo Senhor. Sabe, a gente tem que, né, como o pastor pregou aqui no começo, o que tenho feito eu pelo Senhor, irmão? Por tudo aquilo que ele, não vou falar que ele me dá, mas por tudo aquilo que ele é e representa na minha vida. Então a gente tem que mudar a nossa mente, irmão. Então, outra coisa que a gente vê, né, quando a gente analisa aqui esse texto e a gente vê que o vinho novo, ele tem que ser colocado em odres novos, é porque o vinho, o odre, ele expande junto com o vinho, né? E a palavra fala que os dois são conservados. Então a gente tem que ter uma mudança diferente, irmão, sabe? O que o Senhor tem para nós é novidade de vida, irmão. Sabe, a gente tem coisas que a gente nunca experimentou guardadinhas ali, irmão, esperando só um posicionamento nosso para receber, irmão. Eu não estou falando só de coisa física, não, irmão. Sabe, a gente vai ter aí junho, né? Souza, julho. Irmãos, quem não participou disso está perdendo uma oportunidade muito grande, irmão, sabe, de viver algo que não tem como explicar, irmão. Talvez a gente pode até abrir nossa boca e falar sobre a nossa experiência e nem vai chamar a gente de maluco, irmão. A gente é louco.
Como é que pode viver algo assim, irmão? Mas é o que a gente falou no começo, foi o que o pastor trouxe pra gente no domingo, sabe? A gente tem que ter um grau de experiência com o Senhor que a gente não consegue explicar, irmão. A gente só tem que viver, irmão. Aí, ó, isso aqui que é o... Aí, Fernando, obrigado, tá? O diácono aqui, às vezes, né? Tesoureiro, tesoureiro. Mas esse aqui que é comparado àqueles odres lá, irmão, que guardam vinho. Esse aqui não sei se vai aguentar não, porque é da Shopee, né? Isso aqui é sintético, mas antigamente era feito com pele de cordeiro, né? Hoje em dia os troços aqui não aguentam muito não, Fernando. Mas é algo parecido com isso aqui, irmão, né? Então não deixa de ser um odre. Aqui deve ter outro nome, mas não deixa de ser um odre, sabe? E outra coisa que a gente tem que ver que o odre serve, irmãos, é para armazenar e dividir, irmão. Sabe? Quando a gente entende que esses camaradas, eles criaram isso lá no deserto, lá, porque os caras não tinham como levar água, não tinha como levar vinho, não tinha como levar nada, né? A gente vê que a gente tem que armazenar e dividir. E assim é a nossa vida com o Espírito Santo. Sabe, às vezes eu sempre falo isso e é uma verdade, irmão, sabe? A gente não foi chamado para ficar aqui dentro. A gente não foi chamado para ficar pregando para quem já ouve a palavra todo dia, irmão. A gente foi chamado para ir lá para fora, irmão. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, armazenar e compartilhar. Sabe, são coisas que a gente tem que ver, né? O pastor falou sobre o entendimento. Quantas vezes a gente já leu esse texto e não conseguiu ver isso? E sabe, a palavra ela vai se revelando no mesmo texto em coisas diferentes, irmão. Sabe, então a gente tem que entender isso, sabe? A gente serve hoje em dia como o quê, sabe? A palavra fala que a gente não pode esconder a lâmpada embaixo da mesa. Tem que ficar num lugar mais alto. Sabe, a luz que tem que brilhar é a luz do Espírito Santo, irmão. A gente está aqui só para refletir, como se fosse um espelho. A luz bate na gente e reflete. Só que não tem como, irmão, sabe? Quando a gente se torna alguém de verdade, alguém transparente, né? Se eu posso dizer isso. Refletir algo que não é do reino. Sabe, a gente não produz luz própria. A luz que a gente produz é dele. A glória é dele. Sabe, eu sempre falo isso, o evangelho não é sobre nós, irmão. O evangelho é sobre ele. É sobre um amor tão grande que tem nos alcançado todos os dias, irmão. Sabe, o perdão e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado todos os dias, irmão. Sabe o que a gente tem feito com isso? Sabe, às vezes a gente quer só armazenar. A gente quer vir para cá e eu só quero receber. Irmão, uma hora a gente tem que compartilhar. Um dia, né, alguém pregou para mim, irmãos, alguém compartilhou comigo algo que era do reino, e por isso eu estou aqui falando para vocês, né? Então a gente tem que ser grato a isso, irmão. Sabe, como crerão se não há quem pregue? É a gente que tem que fazer a nossa diferença, né? Às vezes a gente fica esperando o dia do evangelismo para a gente evangelizar. Irmão, o evangelismo é todo dia, irmão, todo dia, irmão. Lógico que se a gente tem, né, disponibilidade, a gente pode vir, vamos vir, irmão, vamos se ajudar. Mas o evangelismo é todo dia, irmão. É quando a gente está num mercado, né? Eu falei isso da outra vez e, irmãos, faz toda a diferença. A gente às vezes dá um bom dia para uma pessoa, né? Assim que a gente encontra na rua, pode mudar o dia dessa pessoa, irmão. Pode mudar o dia dessa pessoa, irmão. Um detalhezinho, uma coisinha mínima, pode mudar o dia de uma pessoa, irmão. Sabe, a gente já sai de casa toda atribulada, cheio de problema. Tá tudo ruim, irmão. Não tá, irmão. Sabe, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que a gente tem, irmão. Tive aí para vocês verem como é que é nos detalhes, irmão. Tive um problema sério aí com o negócio de dengue aí, ó. Um mosquito me arrebentou, irmão. Um mosquito, um negócio que eu não consigo nem ver, irmão. Os primeiros 2 dias eu fiquei na cama e não consegui levantar, irmão. Ainda tô com umas sequelinhas aí no corpo, ainda tá meio esquisito, irmão. Mas um mosquito acabou comigo. Sabe? Às vezes eu tava orando ali e falei, Senhor, eu não posso morrer agora não, cara. Eu ultimamente, irmão, sabe? Não tenho medo não, irmão. Mas eu não tô com vontade nenhuma de morrer, irmão. Eu quero viver, irmão. Sabe? Eu quero viver, irmão. A gente tem muita coisa para viver, irmão. Sabe? Eu creio que ainda não chegou o momento de eu morrer, porque tem muita coisa que o Senhor me prometeu e ainda não aconteceu, irmão. E eu sei que vai se cumprir, irmão. Então eu não posso morrer agora não, irmão. Né? E assim a nossa... Mas aí eu trago uma coisa pra gente, irmão. Eu não quero morrer. Mas, e se for da vontade do Senhor que eu vá agora?
qual é o dia da minha morte? Não sei, irmão. Eu não sei qual é o dia que o Senhor vai me chamar, né? E se eu morrer, vou para onde, irmão? Sabe, a gente às vezes tem que se encher de perguntas. Sabe, a gente vem aqui na igreja procurando resposta, a gente lê a palavra procurando resposta, mas talvez as perguntas elas servem muito mais pra gente. Sabe, da gente olhar para dentro do nosso próprio eu e quem realmente eu sou, irmão? Quem realmente eu sou? Sabe, porque vir aqui, irmãos, e fingir ser um crente é muito fácil. É muito fácil. Eu não estou com o pastor todo dia, irmão. Eu não estou com vocês todo dia, né? Às vezes a gente passa na rua, vê o irmão e fecha o vidro do carro, né? Não quero conversar com esse cara, não. É assim, irmão. Infelizmente. Aí, ó, hoje eu mexi com o pastor, mexi com o Vanderlei. Eu sou assim, irmão. O mesmo cara que sou aqui, eu sou na rua, irmão. Por isso que eu sou meio louco assim, talvez. Não sei por que o Senhor me escolheu, né? Mas Ele sabe de todas as coisas. Alguém não está entendendo. Então, é o nosso jeito, irmão, sabe? A gente não pode querer, eu não posso querer ser igual o pastor, irmão. Mas eu posso querer ser igual aquilo que Deus quer que eu seja. Que é o mais importante, irmão. É o jeito dele, irmão. Sabe? Às vezes a gente pensa que não, mas eu acredito muito que talvez, né, a gente tenha uma caminhada para pregar para uma pessoa, irmão. Já pensou se meu destino, como é que fala? Eu não vou saber. Meu propósito seja para pregar para uma pessoa e dessa pessoa que se converta pregar para milhões? Uma pessoa. Sabe? Uma pessoa. Então a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Sabe? Tá chegando um momento aí, a gente vê com relação as coisas que estão acontecendo fora do país, irmão. A galera tá morrendo por causa do evangelho. Tá morrendo, irmão. E a hora que isso chegar aqui, irmão? E vai chegar, irmão. Infelizmente não vai demorar, né? Mas são perguntas que a gente tem que se fazer todo dia, irmão, sabe? Por que eu tô aqui, irmão? Por que eu tô servindo ao Senhor? E o mais importante, sabe, irmão? O que o Senhor tem representado para mim, irmão? Sabe, a gente às vezes, como o pastor falou ali daquele vídeo, o que esses caras viram que os fazem querer estar com o Senhor e abrir mão de tudo, irmão? Sabe, eu acho que a gente não chegou nesse ponto de conhecimento e de sentir a presença do Senhor de verdade, sabe? A gente, né, quem já passou pelo SUS, eu vou ficar, né, porque é uma experiência que nunca vivi um negócio desse, sabe? E parece ser muito real, irmão. Parece não, é real. É real, né? A gente às vezes olha, e teve um momento do meu SUS ali que eu até abri o olho assim pra ver, e aí eu tava ali na sala, mas aí quando eu fechava eu tava lá, irmão. Sabe, é muito estranho, irmão, sabe, tu sentir um cheiro diferente, como é que pode um negócio desse, irmão? É muita loucura, irmão, sabe? Não tem hipnose, não tem nada, irmão, sabe? É você tá num lugar e parece que, sabe, alguém te toca, tu abre teu olho assim, não tem ninguém, o pastor tá lá do outro lado. É muita loucura, irmão, sabe? Mas só que uma das coisas que Deus tem entregado pra gente, irmãos, é que a gente pode viver essas experiências todos os dias, irmão. Todos os dias. Sabe, Deus deu uma válvula de escape pra gente. Sabe, irmão, se a gente hoje não tem esse entendimento, peça ao Senhor, irmão. Peça ao Senhor. Sabe, a melhor coisa que a gente tem hoje é poder chegar em casa, independente do nosso dia, fechar o nosso quarto e ter o nosso tempo a sós com Deus. Sabe, é nesse momento que o Senhor se revela a nós. E quando Ele não fala nada? Quando não fala nada, eu vou perturbar Ele até Ele falar, irmão. Eu preciso ouvir a voz dEle. Sabe, a gente tem que viver desse jeito, irmão. Mas a gente está vivendo a nossa vida de qualquer maneira. Sabe, eu tenho me cobrado muito com relação a ter o meu tempo com Ele durante todo o dia, irmão. Sabe, às vezes a gente está no carro ali, liga um louvorzinho, vai escutando, vai falando com o Senhor, vai conversando. A gente tem que ter o nosso trabalho também, tal. Mas, irmãos, eu não saio mais de casa sem orar. E eu não consigo mais dormir. Às vezes eu chego cansado, irmão, sabe? A gente faz o nosso, né, nossa mente às vezes está meio, né, a gente vai ficando mais velho, o cabelo vai caindo, a gente vai ficando meio cansado, né, irmão? Mas, às vezes, quando eu deito na cama, o corpo dá aquela relaxada, irmão, sabe? Eu não consigo dormir, irmão. Sabe, Deus me incomoda. É como se fosse, mas hoje tu não vai falar comigo, não? É assim que funciona, irmão. O pastor já falou aqui que Deus acorda ele de madrugada aí. Eu prefiro orar antes, irmão, porque eu gosto de dormir bastante horas, sabe? Então, eu já evito de acontecer isso, irmão. Então, mas tem que ser uma necessidade, irmão. Tem que ser essa necessidade da gente conversar com o Pai, irmão. Sabe?
Eu fui para quando eu trabalhava no mercado, toda hora ele está ali, conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. E às vezes a gente, segunda-feira foi um dia, os clientes é tudo, que agora eu trabalhando com venda, nenhum deles gosta de ser atendido presencialmente, só no WhatsApp. E eu sentei dentro do carro ali, fiquei o dia inteiro ali, tu vai no cliente, vê se tá faltando alguma coisa e tal. E é meio solitário, às vezes tu não tem com quem conversar, sabe? Tu ri um pouquinho, falar de Flamengo e tal. E assim é com Deus, irmão, sabe? Se a gente passa o nosso dia inteiro e não sente falta de conversar com Ele, irmão, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Sabe? A gente tem que ter a nossa mente transformada. Talvez agora a gente tem que botar título, né? A nossa mudança de mentalidade, irmão, tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Sabe? A gente foi feito para estar sempre na presença do Senhor. Quando a Trindade criou o homem lá no princípio, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe, irmãos? Deus soprou algo dentro de nós que vem da parte dele, irmão. A gente carrega algo divino dentro de nós, irmão. A nossa alma, ela tem que ansiar se conectar com o Pai, irmão. Todo dia Deus descia no jardim para falar com o homem e com a mulher, irmão. Todo dia. Relacionamento, irmão. Como é que é o nosso relacionamento? Sabe? Às vezes esses dias eu vi um vídeo de um amigo que perdeu a mãe. Irmãos, e depois que a gente perde, é muito fácil a gente fazer declaração de amor. Mas enquanto a gente ainda tem oportunidade, irmão, a gente tem que viver, cara. A gente tem que viver, irmão. Sabe, depois eu vejo aí faz tatuagem, mãe, te amo, posta vídeo na internet. Irmão, a gente tem a oportunidade de abraçar hoje, de perdoar hoje, de pedir perdão hoje. E a gente não faz, irmão. E a gente tem a mesma oportunidade com o Senhor, irmão. De falar com Ele hoje, de pedir perdão para Ele hoje, de ter um convívio, um relacionamento com Ele hoje. Aí depois que bate o martelo, pum, acabou a tua chance aí na terra. Ih, Deus, agora já era. Já era. Então a gente tem a oportunidade hoje, irmão. Sabe? A gente tem a oportunidade hoje. E muita coisa que aflige a nossa vida, irmão, parte de nós mesmos. Parte de nós mesmos. Tem um pastor chinesinho aí que eu sigo ele no Instagram, que ele falou uma coisa que é verdade. A maioria das nossas doenças hoje, ela está relacionada aos nossos sentimentos. Sabe, a nossa mente. Falta de perdão. Isso é uma porta para muita coisa. Sabe, depressão, isso está tudo alinhado com isso. Aí, ó, o Souza vai ser com ênfase em perdão, irmão. Eu acho que foi o pastor que falou que quando a gente não perdoa uma pessoa, irmão, sabe, é como se a gente estivesse tomando um copo de veneno todo dia, querendo que a outra pessoa morra. Olha só que loucura, irmão. Sabe, falta de perdão faz mal só pra gente mesmo. Às vezes a outra pessoa, eu brinco com o Fernando de Flamengo e Palmeiras aí, eu posso irritar o Fernando, mas o Fernando pode ficar chateado comigo, mas pra mim não tem nem aí, irmão, sabe? Ele ficou chateado. Então a falta de perdão talvez, irmão, sabe? Ela, talvez não, 100% das vezes ela aflige só a nós mesmos. Só a nós mesmos. Então a gente tem que ter uma mudança de vida, irmão, sabe? A gente fala mudança de mente, mas a gente tem que ter uma mudança de vida. Mudança de vida. Sabe aquele velho homem? Não existe mais. Na verdade existe, irmãos. Ele fica guardadinho ali, só esperando um alimentozinho. Sabe, eu fiquei doente aí. Quando a gente não se alimenta, a gente fica fraco, né? E a palavra fala que a gente pode alimentar o nosso espírito ou a nossa carne. Quem que vai prevalecer? Aquele que estiver mais forte, aquele que a gente mais alimenta. O pastor brincou uma vez sobre cachorro, né? Cachorro branco e cachorro preto. O dono sempre sabia qual que ia ganhar na briga lá, porque ele alimentava o que ele queria que ganhasse. Nossa semana eu quero que o cachorro preto ganhe. Aí deixava o branco com fome e dava comida pro preto. Aí brigava, o preto ganhava. E é assim a nossa luta, irmão. Mas a gente entende que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, e hostes malignos. Sabe, a nossa briga, irmão, está lá nas regiões celestiais. Lembra de Jó lá, com tudo que aconteceu? Satanás foi encher a cabeça de Deus lá nas regiões celestiais. Foi perturbar o Deus lá. Lá que aconteceu a guerra, irmão. Aí Deus permitiu que tudo acontecesse, né? E na nossa vida é assim, irmão, sabe? Aquilo que está nos afligindo hoje está acontecendo lá, irmão, lá nas regiões celestiais. Será que a gente tem tido uma conexão com Deus que está, né, fazendo com que a nossa vida espiritual seja fortificada lá em cima? Então isso que a gente tem que entender e trazer para a nossa vida, irmão, sabe?
voltando aqui para essa palavra, então a gente muitas vezes somos escravos daquilo que nós vivemos, irmão. Por isso muitas vezes a gente não crê, sabe? Como eu falei, a gente é escravo da nossa própria mente, irmão. Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a gente não é nada, quer viver como um coitadinho, irmão. Vai ser sempre assim, irmão. A gente vai sempre viver das migalhas, sendo que tem um banquete preparado junto com o Senhor para a gente participar, sabe? Lógico que todos os detalhes são importantes, mas a gente está se contentando só com as migalhas, sabe? Tem algo tremendo para a gente participar com Deus, é junto, sabe? Não é um vai na frente, não, é junto. A palavra fala que a gente tem que estar tão próximo de Deus quanto a nossa pele está dos nossos ossos, sabe? É junto que a gente vai, junto com o Senhor, que a gente vai viver isso. E quando a gente fala dessas prisões mentais que a gente tem, se o Marquinhos puder abrir em Atos 3, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Atos 3. Deixa eu ver se eu não aqui. Atos 3 pode ser vamos ler tudo. A gente vem falando sobre os discípulos, sobre tudo que aconteceu, irmão. Depois que Jesus morreu e deixou o Espírito Santo, a gente vê que esses camaradas, eles continuaram, sabe, no processo. Eles continuaram pregando o Evangelho. Eles continuaram fazendo a vontade do Senhor, né? E a gente vê aqui que Atos 1, né? Atos 3, 1, diz assim a palavra: Pedro e João subiram ao templo para a oração na hora 9. A gente vê que os caras continuaram com o pensamento que eles tinham de orar. Tinha um determinado momento do dia que eles oravam. E sempre continuaram mantendo esse processo. Então a gente entende que oração e estar no templo é algo importante. De casa assistindo o culto online é diferente, a atmosfera é diferente de estar aqui na igreja, na convivência dos irmãos. Muitas vezes a gente recebe algo aqui que não que Deus não possa alcançar, irmão, mas que está preparado para um grupo de pessoas que se reúnem em nome dele. Então a gente tem que entender que fazer parte do corpo e ter essa comunhão é importante, né? Na hora 9, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, né? Então a gente vê sobre o aprisionamento mental desses camaradas. A gente vê esse cara ele era coxo, mano. Coxo eu entendo que era um cara que tem um problema na perna, mas andava. Mas alguém levava ele lá, irmão. Então a gente já começa vendo que esse camarada ele se sentia paralisado, mas ele não estava. Ele podia andar, irmão. E esse camarada ia para lá pedir esmola na porta do templo, né? Muitas vezes a gente é assim, irmão, sabe? A gente tem limitações, mas a gente não está paralisado, sabe? A gente tem que romper a nossa mente, sabe? Vamos do jeito que a gente está assim mesmo. Vamos pregar o evangelho do jeito que a gente está. Ah, mas eu não sei falar, irmão. Vamos sim, fala errado. Fala problema e vamos embora, irmão. Sabe? Alguém vai entender, irmão, sabe? Se Deus chamou a gente aqui porque a gente tem a capacidade de transmitir a mensagem dele. Todos nós aqui temos capacidade, irmão, sabe? A gente tem que mudar nossa cabeça e deixar as coisas fluírem. Eu já falei para vocês aqui, eu sempre brinco e a galera ri com isso. Quando o pastor me chamava para pregar o evangelho aqui em cima no púlpito, irmão, isso aqui é uma responsabilidade danada, irmão. Danada. Sabe, tudo que a gente fala aqui, irmão, vai ser refletido em vocês. E se for algo que não é da vontade do Senhor, eu vou pagar o preço por isso. Eu vou pagar o preço por isso. É por isso que a gente tem que estar com a nossa Bíblia aberta. A gente tem que ler, acompanhar. Mas esse cara fala um troço que não está na palavra. Então está errado. Se não está na palavra, está errado. Sabe, a gente tem que ter esse discernimento. A palavra fala que quando chegasse o final do tempo, muita gente seria enganada. Sabe, a gente tem que estar alerta. A gente tem que estar conhecendo a palavra, né? Então, às vezes o nosso aprisionamento mental, ele é tão grande, irmão, que a gente acha que a gente não é capaz de fazer, a gente é, irmão. Né? Como eu falei, eu achava que eu não podia estar aqui, irmão. Tinha um amigo nosso aí que era certo quando ele estava em pecado, que o púlpito antigamente lá na outra igreja ele era um pouco mais alto, nem pisava aqui em cima. Não sei se ele achava que ele ia pegar fogo, alguma coisa assim, mas ele nem pisava, a gente já sabia que tinha alguma coisa errada, não precisava nem falar nada.
Mas às vezes a gente julga, mas é um cara que era, eu vejo que era um cara sincero, sabe? Pelo menos tinha um temor muito grande. Pode não estar fazendo a vontade do Senhor, mas sabia que o reino não é brincadeira, sabe? A gente tem que encarar o reino assim, sabe? Sério. O reino não é brincadeira, né? Então a gente vê que a gente pode fazer, irmão. Quando eu era convidado para pregar, irmãos, eu sumi da igreja em 3, 4 meses. Desapareci, irmão. E aí vinha o pastor, tá tudo bem? Não, tá bem, pastor, tranquilo, sempre uma desculpinha, né? Mas, sabe, a gente tem que ter ousadia, irmão. A gente tem que tentar, irmão. Sabe, a gente tem uma liderança de que a gente não sabe de tudo. Eu acho que a gente vai morrer e não vai saber tudo, sabe? Mas a gente tem que buscar aprender, sabe? A gente tem que desenvolver. A gente tem que... Tem gente que não gosta disso, mas eu acho que muitas vezes a gente tem que olhar para trás, irmão, e ver de onde a gente saiu, ver o nosso progresso. Se a gente olha para trás e não vê mudança nenhuma, poxa, aí tem alguma coisa errada. Sabe, a gente tem que progredir, irmão. Sabe, a gente pode chegar aqui na frente e falar, irmão, só quero agradecer a minha oportunidade, dizer que Jesus te ama. Tá tudo bem, é isso. Então a gente tem que ter ousadia, irmão, sabe? Pedir ao Senhor ousadia para poder pregar o evangelho dele. Sabe, capacidade todos nós temos. Cada um tem um jeito de falar, de se expressar. E alguém vai conseguir entender o seu jeito. Então a gente, como eu sempre brinco, sabe? Como eu brinquei aqui no começo, não existe igreja perfeita. Existe Jesus perfeito, existe evangelho perfeito. Mas a gente pode ser transformado dia a dia para se tornar o mais parecido possível com o Senhor. Sabe? Se a gente, for sempre olhar para o outro, para o homem, a gente não vai ficar em lugar nenhum. Aqui é um lugar cheio de defeitos. Ninguém aqui é perfeito, né? Então, quando a gente para de olhar para o homem e olha para o Senhor, a gente sabe que a gente tem que fazer diferença. Poxa, o que eu vejo que está errado? O que eu vejo que poderia melhorar? Então vai partir de mim, irmão. Vai partir de mim. Ah, não, acho que o pastor toca e canta muito mal, irmão. Poxa, mas eu toco e canto muito bem, então eu vou fazer. Pastor, me dá uma oportunidade. Sabe, tem que partir de nós, irmão. Sabe, se a gente acha que pode ser melhor, então vamos fazer melhor, irmão. Vamos fazer melhor. Mas em vez de ficar criticando o outro, a gente tem que dar o nosso passo. Sabe, é algo que tem que partir de nós, né? Pra gente encerrar aqui, que é o dia de oração. E a gente vê que quando Pedro e João passam ali naquele lugar, irmão, né? A gente vê que toda vez na palavra, quando é uma doença, quando é algo que a pessoa precisa, ou Jesus, ou qualquer outro discípulo, sempre perguntava, o que vocês querem que eu faça por você? Né? Parece óbvio, né? Mas esse camarada aqui, irmãos, eu vou ser sincero, eu não vejo que ele estava interessado em cura. Ele só queria esmola, só queria o dinheirinho dele. Né? No final ali, deixa eu ver se eu acho aqui. Pedro disse para ele lá, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tem te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Né? Então a gente vê que aquele homem recebeu muito mais, irmão, daquilo que ele achava que era necessário para ele. Muito mais, irmão. E é isso que Deus tem para nós, irmão. Muito mais do que aquilo que a gente acha que é necessário para a gente. Sabe, a palavra fala que o que Ele tem preparado para nós transcende o nosso pensamento. Muito mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina, irmão. Sabe, o que Deus tem preparado para nós é muito melhor, irmão. Como o pastor falou aqui no começo, sabe? Não é mais viver a nossa própria vida, mas é viver a nossa vida em prol de Jesus, irmão. Sabe, como é que é viver a nossa vida em prol de Jesus? É viver em prol do outro. Tem um texto que fala, a palavra fala que tive frio e me deste de vestir, tive fome e me deste de comer. Poxa, mas quando que fizemos isso por ti? Ele fala quando vocês fizeram pelos outros. Sabe, quando a gente fala de amor, irmão, sabe? O pastor falou uma coisa que é engraçada aqui no começo. A gente não está acostumado com um amor de verdade. Sabe, eu amo todo mundo aqui, mas se um dia o pastor me perturbar, eu vou arrebentar os cachorros com ele. Teve uma vez no começo que a gente, não sei nem o que eu estava passando na época lá, irmão. Sei que o pastor falou um negócio comigo, eu já derrubei um caminhão de terra nele. Sabe, mas Deus me deu uma quebrada que eu tive que ir lá e pedir perdão para ele. Graças a Deus ele me perdoou, irmão. E a gente está aqui hoje, irmão. Sabe, a gente tem que aprender com o outro, irmão. Às vezes eu não estou num dia bom, às vezes eu perturbo o Fernando não está num dia legal.
Mas a gente tem que começar a olhar para o outro e analisar, irmão, sabe? Que de repente pode estar passando por um momento, em vez de eu ajudar, eu vou pior o negócio todo. Sabe, a gente está aqui para ajudar, irmão. Sabe, como esse camarada, como Pedro e João fizeram. A gente está aqui para estender a mão. Sabe, ajudar o próximo. Mas a gente só pensa em nós mesmos. Infelizmente, a gente só pensa em nós mesmos, né? Para a gente encerrar aqui, irmão, sabe? A gente tem que entender que a gente foi chamado para a liberdade, irmão, sabe? A palavra tem um louvor que fala que a gente não é mais escravo do medo, né? A gente não pode mais ser escravo do nosso pecado. A gente não pode ser mais escravo de Satanás, né? Tem um texto que Paulo fala, Paulo, escravo de Cristo. A gente tem que servir a Deus, irmão. A nossa vida é dele. A gente tem um dono, irmão. Sabe, a gente tem que prestar conta de tudo, irmão. Sabe, Deus, ele pagou um preço que a gente não podia pagar, irmão. Só com sangue, né? A gente sempre fala isso, a graça, ela não é de graça, irmão. Ela custou sangue. Custou sangue. Sabe o que né, o texto que o pastor trouxe pra gente, que tem feito eu, né, por tudo que o Senhor tem feito por mim, isso é uma pergunta que tem que ecoar dentro de nós, sabe? Durante o nosso dia hoje, o que a gente fez pelo Senhor? Sabe, o que a gente fez pelo Senhor? Não é como um odre, que a gente, né, se enche da presença dele, o quanto a gente dividiu aquilo que a gente recebeu. É muito mais sobre dividir do que sobre reter. Sabe, o que a gente tem dividido com pessoas, aquilo que a gente tem recebido todos os dias do Senhor, sabe? Ou a porção que a gente tem pegado dele é tão pequena que não dá nem para nós. Então a gente tem que buscar mais e mais, irmão, sabe? Como a gente fala que a gente é como planta plantado junto a ribeiros. Parece que está morto, pode estar sequinho ali, mas se a nossa raiz estiver funda, sabe, a gente vai ao cheiro das águas, irmão, a gente vai voltar a brotar, irmão. Sabe, é isso que a gente tem que olhar para a nossa vida, irmão. É isso que a gente tem que olhar, irmão. Sabe, às vezes, infelizmente, a nossa vida pode chegar ali naquele só no toquinho, irmão, né? A palavra às vezes trata o ser humano como Deus, às vezes trata a gente como árvore, né? Mas uma vez ali na Barão da Rio Branco, aquelas árvores largonas, sabe? Um bitelo de árvore. Não sei se aquilo quebrou, cortaram, aí ficou só, né, de tampão assim, ó. No meio certinho, irmão, nasceu um brotinho. E isso é assim na nossa vida, irmão. Parece que a gente foi cortado, né? Parece que a gente está sendo bombardeado de tudo quanto é lugar, irmão. Sabe, mas se a nossa raiz estiver fixada no Senhor, irmão, a gente vai brotar, irmão. Sabe, a gente vai voltar a gerar, irmão. Sabe, a gente não foi feito para ser como aquela figueira, se eu não me engano, acho que é figueira. Jesus passa, nossa, que bonito, mas não tinha nada. Aparentava ser uma árvore frutífera. A gente não tem que aparentar nada, irmão. A gente tem que ser. A gente tem que ser, irmão. Sabe? Assim como a palavra nos trata como árvore, sabe? A árvore, ela não gera sombra para si mesma, ela não gera fruto para si mesma, né? Assim como o odre é para armazenar e compartilhar, as árvores também, irmão. Sabe? A gente tem que gerar sombra e alimento para outras pessoas, irmão. Sabe? Eu acredito que todo mundo aqui, irmão, se a gente ainda não tem esse entendimento, a gente tem que pedir ao Senhor, sabe? A gente tem que crescer no Evangelho, irmão. Sabe? A gente tem que crescer na nossa caminhada, a gente tem que amadurecer, irmão. Sabe? Assim como árvores, né, começa naquele brotinho, irmão. A Rosângela deu pra gente, tem um mês e pouco aí, a sementezinha tava até colada aqui na minha Bíblia, mas perdi. Tá ali? Esqueci o nome da mostarda, um grãozinho de mostarda. Sementezinha que some realmente na nossa mão, mas dá uma árvore, um bitelo do tamanho dessa sala aqui, irmão. Então, o Conselho plantou aí, tá vendo, Conselho? É isso aí, irmão, é fé. Então, a palavra fala que a gente tem que ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, sabe, um grãozinho a gente pode se tornar uma árvore imensa, irmão. Só que a gente tem que perseverar, irmão. Sabe, acho que a palavra que fica para nós hoje é, sabe, persevere, irmão, não desista. Por mais que a caminhada seja dura, seja difícil, a gente sabe que os obstáculos vão vir, não é fácil caminhar com o Senhor. A palavra fala que a gente tem que negar a si mesmo, tomar nossa cruz e seguir a Ele. A cruz é pesada, mas a gente tem a garantia que o Senhor está conosco todos os dias para nos ajudar a carregar. A palavra fala que a gente não recebe carga além daquilo que a gente possa suportar.
Poxa, mas a batalha aumentou. Mas você cresceu também, irmão. Você pode um pouco mais. Sabe, é isso, irmão. Sabe, quando a gente fala sobre treinamento, hoje eu não vou mais para a rua correr porque eu sei que eu não vou conseguir voltar, irmão. Vou comprar uma esteira porque se eu cansar eu estou dentro de casa. Mas quando a gente fala sobre treinamento, irmão, sabe? Hoje eu posso correr até ali no carro do pastor. Mas amanhã eu posso ir até lá no carro do ancião. E aí depois da manhã eu posso ir um pouco mais. Sabe, isso é gradativo. A gente não vai sair disparado. Mas a gente aos poucos vai conseguindo vencer. A palavra fala que a luz da aurora vai brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito. Dia perfeito é quando a gente encontrar com o Senhor lá nas alturas. Quando Ele voltar e buscar a igreja dele ataviada, né, que é a palavra. Mas a gente tem que se preparar, sabe? Eu acho que nosso passaporte do reino, ele depende muito mais de nós. Parte do Senhor Ele já fez. O que Ele podia fazer, Ele já fez. Então, parte de nós, sabe? Que a gente tenha a nossa mente transformada e entenda que tem que estar sempre em conexão com o Pai. Se a gente não estiver conectado com Ele, a gente não vai conseguir. Amém? Aquele vídeo que eu passei domingo foi o podcast número 1. Já tem o podcast número 2, né? E esse é de aquela pastora chamada Ariadne Oliveira. Ela trabalha com a igreja perseguida, né? E ela contou nesse segundo, depois vocês vão ver, sobre um pastor que ela conheceu na Albânia, que era um dos lugares que ela evangelizava. Aí ela falou assim: pense num cara pobre, multiplique por 100. Era esse pastor. Você tem uma ideia? Ele vivia com $150 o mês inteiro. E aí ele tá lá, né, evangelizando as poucas pessoas que estavam lá com ele. Aí ele foi orar, pedindo ao Senhor que mostrasse aonde ele tinha que pregar, né? Quem que ele tinha que levar o evangelho para ser alcançado. E aí ele orou, e na hora que ele orou, o Senhor fez ele lembrar de 200 vilas que tinham ao redor ali daquele terreno onde ele estava, né? 200 vilazinhas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Aí ele falou assim: só que eu quero te fazer uma pergunta. Deus falando com ele: eu quero te fazer uma pergunta. Você teria coragem de me dar os teus próximos 40 anos? E ele devia ter já uns 60, 50 e poucos. Quer dizer, ele ia morrer fazendo aquilo lá. Você teria coragem de me dar os teus 40 anos? Se você me der os teus 40 anos, eu vou te fazer alcançar essas 200 vilas para me conhecer. O meu sonho, Deus falando com ele, o meu sonho é que essas vilas sejam todas alcançadas. Aí eu te pergunto hoje aqui: você teria coragem de entregar os mais 40 anos da sua vida só para o Evangelho de Cristo? Se você está em dúvida, se você tem alguma dúvida em responder essa pergunta, é porque você ainda não conheceu Jesus. Porque ele, na mesma hora que o Senhor perguntou para ele: você teria coragem de me entregar os teus 40 anos a mais? Ele disse assim: Senhor, agora. O Senhor vai e começa a conduzir ele. E aí ele começa a evangelizar essas vilas e trazer essas pessoas para dentro da sala dele. E já eram 20 pessoas, já eram 30 pessoas, já eram 40 pessoas. A sala dele já não estava mais dando conta. E ele olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, eu preciso de um lugar para que essas pessoas possam se reunir. Aí ele falou assim: eu vou te dar o lugar. Aí foi,
olhou no jornal uma casa à venda, lá perto. Aí ela falou assim, ela falou assim para nós: pense num lugar pobre, multiplica isso por 100, chão batido, não tinha nada na casa, uma casa velha. E ele chega lá para conversar com um dono, e ele pergunta assim: quanto o senhor quer na casa? $10.000. Ele ganhava $150 por mês. Como que se compra um negócio desse? A única coisa que ele tinha de bem era um carro velho. E ele falou assim para o dono da casa: eu te dou o meu carro como forma de pagamento. Aí ele falou assim, o dono da casa: quanto vale o seu carro? Aí ele falou assim: $6.000. Aí ele riu, o dono da casa: eu te pago 3. Se você quiser, e o resto você me paga parcelado. Sabe como é que era o parcelamento dele? 7.000 dividido em 3 dias. Aí ele falou assim: o senhor me espera 3 dias para eu orar? Se o senhor me esperar 3 dias, eu vou orar e Deus vai me dar um milagre. Eu vou te dar o carro aqui agora, você me dá a chave da casa, e meu Deus vai te dar o dinheiro em 3 dias. O cara fez um negócio com ele. Falou assim: olha, se eu não te pagar, você fica com a casa de volta e fica com o meu carro. Ele foi lá, entregou o carro, pegou a chave da casa e foi para onde? Para onde esse missionário foi? Para o joelho. Senhor, a casa que o Senhor me mandou comprar, porque quando ele chegou na frente da casa, Deus falou com ele assim: é essa aí. A casa que o Senhor me mandou comprar, eu tive que dar o meu carro, ainda estou devendo $7.000. Aí ele falou assim: espera até o 3º dia. Orou o 1º dia, nada. Orou o 2º dia. Aí no 2º dia o dono da casa chegou lá. E aí? Vai me pagar? Ele falou: se o senhor não me deu 3 dias, ainda falta 1 dia, espera até o 3º dia. Ah, então tá bom. No 3º dia de manhã, o banco lá liga para ele. Falou: senhor pastor, dá para o senhor vir aqui? Falei: pô, devo estar devendo o banco, né? Aí chegou lá para conversar com o gerente. O gerente começa a conversar com ele. Falou assim: eu não sei de onde veio, mas é anônimo, e chegou uma quantia na sua conta. Ele devia $7.000. Chegou na conta dele $8.000. Ele pagou os $7.000 ao dono da casa, ficou com $1.000 para poder regularizar a casa, documentação. Sobrou $50 para ele. De tudo que ele tinha feito, ele não tinha mais carro, não tinha nada. Aí essa pastora missionária chegou lá na casa deles, onde eles têm agora a igreja. E ela falou assim: ele só me autorizou tirar foto do chão aonde eles deixam os sapatos. Aí ela tirou a foto, mas a quantidade de sapato que estava no hall de entrada da igreja. Irmão, sabe de quem você depende? Você não depende do homem, não. Você depende do Senhor. É Ele que faz a diferença na nossa vida. Se você achar que você depende de homem, você vai viver preocupado. Você vai viver ansioso. Porque existem situações que vão se levantar na sua vida para testar a sua fé. Para ver se você está firmado mesmo na rocha. Como que você reage? Na hora que você não tem controle da situação, não é isso? Como você reage? Senhor, não tem controle, como é que eu faço?
Vai orar? Bota a sua boca no pó. A palavra de Deus diz assim: bota a tua boca no pó, quem sabe ainda exista esperança. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. O Deus que você serve é? Um Deus que eu sirvo é um Deus que se levanta em meu favor. O Deus que você serve é? Esse mesmo Deus que operou lá na Albânia, o mesmo Deus que operou lá na Albânia, não pode operar aqui? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Então a tua oração hoje tem que ser desse tipo. Senhor, eu sirvo a um Deus que é o Deus do impossível. É um Deus que provê. É um Deus que me defende. É um Deus que se levanta contra aquele que se levanta contra mim. É um Deus que anda na minha frente com um escudo para me proteger. Esse é o Deus que você precisa entender, que você precisa servir. Vamos orar? Pai, Tu já conhece todas as palavras que podem sair da minha boca, Senhor. Mas eu entendo que Tu és um Deus que quer ter um relacionamento comigo. Por isso eu te digo, Pai, santificado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és santo, Senhor. Não existe Deus além de Ti. Não existe um Deus maior do que Tu, Senhor. E o Deus que move céus e terra para estar conosco, Senhor. Senhor, eu não valho nada. Mas um dia, Senhor, aprove a Ti entregar o Teu Filho Jesus em favor da minha vida. E o que eu quero Te pedir, Pai, é que nós possamos entender, Senhor, o quanto foi grandioso o ato que Tu teve de entregar o Teu Filho por nós. A nossa adoração, Senhor, não pode depender de louvor, não pode depender de música, não pode depender de bajulação, não pode depender de tapinha nas costas. Não, Senhor. A nossa adoração foi porque Tu um dia me amou de uma forma sobrenatural. Eu Te louvo nessa noite, Pai, porque eu não merecia isso. Mas um dia, mesmo não merecendo, Tu entregou Seu bem mais precioso por causa da minha vida. E eu hoje, Senhor, junto com meus irmãos aqui, nós estamos orando a Ti, Pai, para que Tu venha, Senhor, retirar de nós tudo aquilo que nos impede de entender o quão grandioso foi esse ato. O quão grandioso é o Teu Filho Jesus. Senhor, nós muitas vezes fingimos, Senhor, que somos Teus filhos. Mas quando nós realmente entendermos o que é ser filho, nós vamos saber também quem é o nosso Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, a organizar a nossa mente de tal forma que a nossa mente não nos engane, nem o nosso coração, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a entender quem Tu és de verdade e quem nós somos no Teu reino. Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, que eu preciso amar o meu irmão com o mesmo amor que Tu amou o Teu Filho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, a buscarmos, Senhor, em Ti a nossa força, na Tua alegria, Senhor. Porque se a Tua alegria for a nossa força, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor, nós vamos continuar Te adorando, Senhor. O que nos interessa é Te adorar. Não é adorarmos a nós mesmos, não é adorarmos a igreja, não é adorarmos as cadeiras, não é adorarmos os equipamentos, não é adorarmos os louvores. Não, Senhor, eu quero Te adorar, Senhor. E eu quero Te adorar muito mais do que simplesmente vir ao culto, Senhor. Eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Então ensina-nos, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Senhor, todo e qualquer impedimento que foi colocado em nós, seja por nós mesmos ou seja por Satanás, que todo impedimento que se coloca, Senhor, no nosso caminho de adoração, que Tu venha retirar agora nesse momento, Pai. Que o amor, Senhor, o verdadeiro amor que a gente precisa encontrar, Senhor, em Jesus, nós possamos realmente encontrar, Senhor. Senhor, não nos deixa ficar tanto tempo, Senhor, no átrio. Senhor, nos ajuda a sair do átrio. Nos ajuda, Senhor, a caminhar para o Santo dos Santos, Senhor. Espírito Santo, toma as nossas mãos e nos ajuda a entrar naquele lugar, Senhor, de intimidade contigo. Lugar onde não existe mais impedimento, Senhor, para o Teu falar conosco, para o Teu agir. Senhor, nos tira do raso e nos leva para o profundo, Senhor. Senhor, tira os impedimentos, Senhor, dos nossos ouvidos. Tira os tampões. Tira o veneno que Satanás colocou na nossa mente, Senhor. Nos liberta, Senhor, do nosso orgulho, Deus. O nosso orgulho só vai nos levar para a queda. Tira isso de nós, Senhor. Senhor, nos humilha, Senhor, para que Tu possa viver em nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se passamos tanto tempo, Senhor, só olhando para as nossas necessidades, Senhor. Nos perdoa, Pai, se nós não quisemos ouvir os Teus conselhos de verdade, Senhor. Ou se muitas vezes ouvimos, Senhor, e voltamos atrás. Porque achamos que podemos resolver todas as coisas, Senhor. Nos ensina a depender de Ti, Senhor. Nos ensina a sair do lugar raso, Senhor. E nos leva contigo para o profundo da Tua palavra, do Teu ser, Senhor. Meu Deus, nos perdoa se muitas vezes nós deixamos de confiar como deveríamos confiar, Senhor.
Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes erguemos, Senhor, bezerros de ouro para adorá-lo, ao invés de adorar a Ti, Senhor. Nos perdoa pela nossa insensatez, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor, pela meninice, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor, porque quando já deveria se portar como adulto, muitas vezes se porta como menino, Senhor. Meu Senhor, perdoa-nos, Senhor. Porque quando fazemos isso, deixamos de fazer a Tua vontade, de pregar o Teu Evangelho, Senhor, de ganhar almas. Estamos mais preocupados com os nossos interesses do que ganhar almas, Senhor. Nos perdoa. Ah, Espírito Santo. Isso muitas vezes nos envergonha, Senhor. Senhor, nos fere, Senhor, com uma ferida santa, Senhor. Com feridas de amor. E nos faz voltar, Senhor, ao centro da Tua vontade, Pai. Lugar de onde nós nunca teríamos que ter saído, Senhor. Te adoramos, Senhor, por causa das feridas que Tu faz em nós, Senhor. Senhor, nos traz de volta, Senhor, ao primeiro amor, Senhor. Lugar de intimidade contigo, Senhor, nos leva de volta para esse lugar, Senhor. Lugar onde nós sentíamos a Tua verdadeira presença, Senhor. Meu Deus, não nos deixa ficar enganados, Senhor, com a manifestação daquilo que não é a Tua presença, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar de verdade, Senhor, como filhos Teus, que um dia foram retirados do lamaçal desse pecado. E pelo Teu amor infinito fomos transportados, Senhor, para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Meu Deus, nos perdoa, Senhor, porque nós deveríamos andar em santidade, Senhor. Mas ao invés disso, Senhor, brincamos de santidade, de ser santos. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque deveríamos ser puros. Mas os nossos olhos veem impurezas. Os nossos lábios, nós deixamos ser usados por Satanás, Senhor. Senhor, nos perdoa. O Espírito Santo, nós chegamos diante dos Teus pés, Pai, para dizer, Senhor, que nós erramos, Senhor. E Te pedimos, Senhor, que Tu venha nos consertar, Senhor. Nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante do Teu trono agora, Pai. Um trono que está firmado sobre justiça e juízo. E Te pedimos, Pai, olha para cada um de nós. Vasculha, Senhor, cada canto do nosso ser.
e age, Senhor, sobre cada um de nós, ou com justiça, ou com juízo, Senhor. Senhor, Tu conheces cada um aqui hoje. Tu conheces o nosso interior, Tu conheces o que nós pensamos, o que nós dizemos. Tu conheces as nossas atitudes antes e depois. E eu quero Te pedir, Pai, que Tu venha basear o Teu juízo em tudo isso, Senhor. E então exerça justiça e juízo para quem quer que seja, Senhor. Eu me coloco nessa posição também, Senhor. Espírito Santo, não é possível mais ficarmos andando como se fôssemos cegos. Não é possível mais andar, Senhor, sem a Tua presença, Senhor. Como o Teu filho um dia falou, Moisés, se Tu não fores conosco, Senhor, nós não queremos nem sair daqui. Então ouve a nossa oração nessa noite, Senhor, a mais sincera possível. E age, Senhor, no nosso meio, Senhor. Senhor, porque nós queremos que seja feita a Tua vontade aqui nessa igreja, Senhor, nas nossas vidas, como ela é feita aí no céu. Isso não é uma frase de efeito, não é um provérbio, nada, Senhor, mas é algo que nós estamos Te pedindo, Pai. Que seja feita a Tua vontade. O Senhor entendeu, Pai? Não é a minha vontade. Não é a vontade dos meus irmãos. Mas é a Tua vontade, como sempre foi. Então se levanta do Teu trono em nosso favor, Senhor. Olha para tudo que tem acontecido, Senhor. E, Senhor, reserva para nós, Senhor, algo sobrenatural que vai transformar a nossa vida como se fosse da água para o vinho. Ao ponto, Senhor, que pessoas vão ver a diferença, pessoas de fora vão ver a diferença. Pessoas vão entender que o Deus vivo está operando nas nossas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu agir em nós. Senhor, Tu tens os Teus meios, os Seus meios. Nós não temos o direito de interferir nisso, mas o que nós Te pedimos é que Tu haja, Senhor. Haja, Senhor. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja e haja sobre nós com poder e autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas vidas, Senhor. E nós entendemos que o Teu cuidado muitas vezes é através da disciplina. Porque Tua palavra diz, Senhor, que Tu disciplinas aqueles a quem Tu ama. Então exerce o Teu amor sobre nós, Senhor. O nosso pedido nessa noite é esse, Senhor. Cuida de nós. Não deixa que Satanás acabe com a Tua obra nesse lugar, Senhor. Não deixa que Leviatã se levante nesse lugar, Senhor. Não deixa que Jezabel se levante nesse lugar, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, faz o que for necessário para que a Tua obra e a Tua igreja sejam libertas nesse lugar. Nos abençoa com a Tua presença, Senhor. Fica conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.
Amém? Irmãos, amanhã nós estamos fazendo a propaganda do nosso seminário. Vai acontecer de 15 a 20 de julho, né? Vai ser numa pousada ali esqueci o nome da pousada. Vai ser numa pousada em Itaipava. Isso, Vila do Sossego. E as inscrições já estão abertas. Se você quiser fazer comigo, pode fazer. Se você não quiser, você pode pegar esse papelzinho aqui, fazer a sua inscrição, colocar aqui no gasofilácio. Nós vamos entrar em contato com você. O valor do seminário, R$800. Você vai ficar lá 5 dias, tendo hospedagem, alimentação, durante todos os 5 dias. Você pode parcelar no cartão, sendo que no cartão tem um jurinho, né, da máquina, mas dá para parcelar também. E como o Bruno falou, você não sabe o que Deus tem preparado para você naquele lugar. Só não deixa para muito perto, porque nós já temos alguns inscritos e o número de vagas é 25 vagas só. E nós já temos mais da metade. Então você não deixe de se inscrever. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção, que o Senhor fale contigo em nome de Jesus. Amém.